a nossa penúltima teleaula da série do TV Escola sobre processo legislativo. Estamos investigando como são feitas as leis e para que elas servem. Durante todos os nossos encontros, essa turma nos acompanhou em um tour pela Assembleia Legislativa de Minas. E hoje vamos fazer mais uma visita, agora com todos juntos, para conhecer de perto como é a votação no segundo turno. O que vocês ainda esperam aprender durante essa visita? A expectativa, acho que é tentar acompanhar alguma das votações, tentar ver como funciona as falas, os debates, principalmente as defesas das leis e de como que isso influencia no conceito da população. Eu queria entender mais sobre os processos as fases que passa uma lei antes de ser aprovada, entender por que demora tanto. Ver a atuação dos deputados, né, diante da avaliação de uma lei, qual a defesa deles, como que eles se posicionam, a opinião deles numa reunião ordinária ou extraordinária. Bom, então vamos lá acompanhar mais uma reunião de plenário, só que hoje com os projetos que estão na ordem do dia para serem votados já em segundo turno. Está no ar o TV Escola. Olá! Antes de irmos para a prática, precisamos saber que o processo legislativo é organizado em 2 turnos, ou seja, as matérias nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais precisam ser discutidas e votadas 2 vezes em plenário. Já no Congresso Nacional, apenas as emendas que alteram a Constituição são apreciadas em 2 turnos, em cada uma das casas legislativas, a Câmara e o Senado. As demais proposições federais são votadas uma única vez, mas em cada uma das casas. E hoje viemos ao norte de Minas conhecer a Câmara Municipal de Montes Claros. Mas também aqui, como nas demais câmaras municipais, os projetos de lei são apreciados 2 vezes pelo plenário. Mas por que 2 turnos? Ixi, sinceramente eu não sei não. Tenho a impressão que eles fazem essas manobras em interesse deles. Eu acho que às vezes a primeira vez não teve concordância nos fatos, aí eles vão para o segundo turno para ver se normaliza, né? É bom para legalizar, ver se tem alguma dúvida, voltar atrás para conferir, né? Eu acredito que é para talvez filtrar algum erro que possa ter ocorrido na primeira avaliação, né? Eu acredito que quando você faz a primeira avaliação, você tem um conceito. Aí os especialistas dão as opiniões, eles voltam para poder corrigir algumas falhas. É preciso entender que o processo legislativo é organizado dessa forma para que as proposições sejam melhor discutidas. No primeiro turno, aprova-se a ideia principal. E no segundo, a Casa Legislativa vai aperfeiçoá-la, efetuando alterações pontuais para o seu aprimoramento. Assim, na ordem do dia de hoje, divulgada pelo site da Assembleia, já aparecem alguns projetos para serem votados em segundo turno. Esses projetos já foram apreciados pelas comissões temáticas em segundo turno e hoje devem ser analisados e votados, produzindo ou não alterações em relação ao texto original. E é isso que a gente vai ver agora como acontece na prática. As reuniões ordinárias de plenário duram cerca de 2 até 4 horas ou, em algumas situações, até mais. Quando há projetos ou emendas para votação já em segundo turno, o processo é muito semelhante ao que ocorre no primeiro turno. As emendas são lidas sempre que um deputado tem essa demanda. Abre-se para discussão, faz-se a votação dos projetos e das emendas em segundo turno. E o público pode acompanhar toda a reunião. Agora, para vocês que acompanharam a gente aqui nessa visita hoje, acompanharam a votação em segundo turno, o que ficou claro, assim, vocês conseguiram entender o que é essa votação em segundo turno? Eu entendi a importância dessa votação no segundo turno, né? E o mais importante foi a questão da formação das bancadas através dos líderes. Muito interessante. São processos longos, mas é importante entender que são fundamentais. Esse tempo todo é fundamental porque são fases que discutem com opiniões fundamentadas. Então é tudo fundamental para que a lei seja aprovada com uma lei eficiente, uma lei coerente com a necessidade da demanda mesmo.
perceber o quanto que é importante a participação popular e o quanto que a voz, de fato, do cidadão é essencial para que as leis sejam, de fato, colocadas, explicadas e aprovadas. E o quão importante não apenas o voto do cidadão, mas que ele participe desse movimento da Assembleia Legislativa. Ok, então vamos tirar outras dúvidas no restante da nossa teleaula, que continua. Viram na prática como as coisas acontecem? É assim também nas câmaras municipais. Quer dizer, depois de aprovado um projeto em segundo turno, ainda não pode ser considerado uma lei. Ele precisa passar pela redação final para incluir as alterações aprovadas em emendas e adequar o texto à técnica legislativa. Somente depois será submetido ao Poder Executivo. Mas o que será que faz essa comissão de redação final? A comissão de redação faz o acompanhamento dos projetos que são recebidos na Assembleia. Eles são acompanhados desde a primeira comissão, para que a gente auxilie os consultores na hora de fazer emendas e substitutivos. E, no final, a gente acerta as técnicas e eles são enviados para a sanção do governador. A nossa preocupação principal é com a forma que o projeto recebe e com a linguagem desse projeto. A gente procura fazer com que fique uma linguagem mais fácil de ser entendida, né, pelas pessoas e que não permita ambiguidades. Nós vamos terminar a teleaula de hoje com uma grande revisão de tudo que aprendemos até aqui. Para isso, preste atenção no fluxograma que produzimos para vocês, com todo o processo legislativo aqui da Assembleia de Minas Gerais. Para as demais Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais, o fluxo pode mudar um pouquinho conforme o seu regimento interno. No Congresso Nacional, a diferença é grande, porque são duas as casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Durante a reunião, na segunda fase da primeira parte, há o momento em que o presidente fala, a presidência passa a receber proposições. Nesse momento, então, a gente considera que aquele projeto que foi protocolado, que foi feita a pesquisa, que foi feito o despacho dele, distribuição para uma ou mais comissões, ele então está recebido. Sai a publicação normalmente 48 horas depois, então a gente confere essa publicação, vê se a publicação está direitinho, ele então vai ser colocado numa pasta, né? Vai ser, as páginas vão ser numeradas, coloca também uma cópia dessa publicação nessa pastinha e encaminha então à Comissão de Justiça, que vai ser sempre a primeira a dar o parecer. A comissão analisa e emite um parecer. Se for favorável, o projeto é enviado para outras comissões temáticas. Se o parecer é contrário à proposição, o projeto é encaminhado ao plenário. Se o plenário aprovar o parecer contrário, a proposição é arquivada e não poderá ser apresentada na mesma sessão legislativa. Se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça for rejeitado, o projeto é enviado para outras comissões temáticas. As comissões analisam e emitem também pareceres sobre o mesmo. Se o projeto tiver impacto financeiro, passará por último na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os pareceres são publicados e o processo é remetido para o plenário. O presidente inclui o projeto na ordem do dia para discussão em plenário. Durante a discussão, poderão ser apresentadas emendas ao projeto. Se não houver emendas, o projeto entra na fase de votação em primeiro turno. Se houver emendas, elas são remetidas às comissões temáticas. As comissões analisam e emitem parecer sobre cada uma das emendas. Em seguida, devolvem as emendas ao plenário para a votação de primeiro turno. O plenário vota para aprovar ou não o projeto e as emendas. Se o projeto e as emendas forem rejeitados, arquiva-se o projeto. Se o projeto e algumas emendas forem aprovados, inicia-se a tramitação do segundo turno com a remessa do projeto e emendas aprovadas para as comissões temáticas. As comissões temáticas examinam novamente o projeto.
Caso ele tenha sofrido alguma alteração através de emendas do primeiro turno, a comissão deve elaborar a redação do vencido, que é o projeto aprovado no primeiro turno, já com alterações. As comissões podem, nessa análise de segundo turno, propor novas emendas ao projeto. Publicado o parecer, o projeto, já com redação do vencido em primeiro turno, bem como as novas emendas propostas pelas comissões no segundo turno, retornam ao plenário para nova discussão e votação. Se rejeitado, o projeto é arquivado. Se aprovado, o projeto é remetido, junto com as novas emendas aprovadas, para a comissão de redação final. A comissão de redação final finaliza o texto dentro da técnica legislativa e remete o projeto ao plenário para aprovar o texto final da proposição. Por fim, a proposição de lei é encaminhada para o governador sancionar ou vetar a proposição. Sobre o veto, nós vamos falar na nossa próxima e última teleaula dessa série. Mas antes, é preciso perceber que um projeto de lei só vira lei quando ele é sancionado, ou seja, confirmado pelo Poder Executivo ou pela Casa Legislativa. Pois é, já deu para perceber que fazer uma lei exige toda uma estrutura, tempo, especialistas analisando os conteúdos, consultorias técnicas dando sugestões aos deputados e vereadores. Tudo isso para que as normas de convivência produzam melhor qualidade de vida, justiça social e defesa dos interesses de diferentes grupos. Eu queria saber agora o que vocês acharam de tudo isso que foi visto aqui. É importante a participação, o que vocês aprenderam aqui que vão levar para a vida? Eu percebi que a partir dessa visita aqui na Assembleia eu consegui entender que aqui é um espaço que é nosso, que é um espaço do cidadão, que a gente deve sim frequentar mais, acompanhar o trabalho que os deputados fazem. Cada trabalho tem a sua importância, né? E eles estão aqui discutindo leis que vão nos beneficiar. Então a gente também tem que acompanhar como está sendo feito. A gente deveria vir com muito mais frequência aqui, até mesmo porque é muito pouco divulgado, sai muito pouco daqui, o que acontece aqui dentro, os processos. Então eu pretendo tentar, pelo menos, frequentar mais para ficar mais por dentro. Eu me considero uma pessoa bem informada, sou da área de comunicação e confesso que metade ou mais ainda do que mais da metade eu não sabia dos processos e desconhecia até o nível grande que a participação popular tem e influencia as decisões da Câmara. Então acho que principalmente foi levado aqui levar as informações, levar o quanto é importante que o cidadão, no geral, participe da Assembleia. Viu só? Quanto aprendizado quando se conhece o fazer político mais de perto? Mas não acabou não. Na próxima e última teleaula dessa série sobre processo legislativo, nós vamos mostrar como, afinal, o projeto de lei aprovado na redação final vai realmente virar lei. E o quanto você é responsável por cobrar e fiscalizar se a nova lei está sendo realmente cumprida. Eu espero você. Até lá! Nessa nona teleaula, você viu como a votação acontece no segundo turno. Descobriu que a redação final de cada nova lei passa por uma comissão própria para evitar textos mal elaborados e com dupla interpretação. Reviu também todas as etapas do processo legislativo e percebeu que tudo deve ser bem orientado e analisado para que a lei seja respeitada e garanta uma segurança jurídica a toda a sociedade. Gostou? Então aprofunde os estudos sobre o assunto assistindo todas as teleaulas e respondendo às questões do curso de Processo Legislativo, como as leis são feitas, para obter sua certificação. Consulte também outros programas produzidos pela TV Assembleia e faça contato pelo e-mail tvescola@almg.gov.br.